tenho dúvida alguma de que nesses 40 dias Deus operou muitos milagres. E eu queria que você tivesse uma visão, uma visão ampla, porque às vezes quando nós somos atraídos pelo nome de igreja, nós nos focamos simplesmente no prédio onde reunimos. Mas a igreja do Evangelho Quadrangular, ela não é uma igreja que ela é dividida em partes. Nós somos uma só igreja no Brasil inteiro. Todos nós unidos estivemos dentro desse projeto e estamos certos de que Deus operou grandes milagres, seja aqui no nosso prédio, seja no prédio lá na Bahia, seja no prédio lá no Rio Grande do Sul, em outros estados. Deus operou muitos milagres, e eu não tenho dúvida de que aqui nesse prédio, como já tivemos a oportunidade de ouvir alguns testemunhos, nós teremos muitos outros testemunhos para ouvir ao longo dos dias. Estaremos hoje fazendo um fechamento, mas achamos por melhor fazer no próximo domingo. Mas eu já queria te motivar e te desafiar: não venha sozinho, porque talvez você não esteja necessitando de um milagre, porque eu acredito que o maior milagre é o milagre da salvação. Se você alcançou salvação, você é uma pessoa realizada. Mas tem pessoas que você conhece que precisam de um milagre, e eu tenho certeza que no próximo domingo, assim como nos dias em que esse prédio se abre, nós vamos viver uma grande experiência com o Senhor. Traga alguém. Pastor, que tipo de pessoa? Traga pessoas que realmente precisam de Jesus. Nós não temos nenhuma intenção, e não é o nosso propósito que você convide cliente de outra igreja. Não faça isso. Não faça isso, porque crente de outra igreja não faz com que o céu receba frutos. Só uma mudança de lugar. Porque nós estamos aí, irmãos, em um país em que tem milhares de pessoas que ainda precisam de conhecer Jesus, então nós não podemos perder tempo com quem já conhece. Então, faça do domingo que vem, e abraça esse desafio, faça o que for necessário. Traga uma pessoa, e esteja certo de uma coisa: Deus vai abençoar essa pessoa, e o recompensado vai ser você, em nome de Jesus. Então, que no próximo domingo nós hoje podemos observar alguns irmãos trazendo a sua oferta, a oferta especial dos 40 dias. Se você não trouxe, no próximo domingo você possa estar cumprindo assim com o seu voto, porque assim Deus, Ele há de te abençoar ainda mais, em nome de Jesus. Aproveitando que você está de pé, nós vamos receber com muita alegria o pastor Jander, que vai ser um canal de bênção para nós nesta noite. Vamos receber ele com muita alegria para o Senhor. Povo de Deus, que a paz seja com todos. Na verdade, eu relutei em trazer essa palavra aqui algumas vezes, porque eu vim aqui hoje para confrontar você. Eu vim aqui hoje com o propósito de ser aquilo para o qual eu fui chamado nessa terra. Ser boca de Deus é ter a
de não só falar coisas boas, de falar o que é necessário. Eu queria que você, por um instante, fechasse os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nessa noite que o Senhor certamente tem algo a falar para mim, para cada um dos que estão aqui, para nós. Obrigado, Pai, por ter tido conosco a paciência, nos dando tempo, nos dando ensinamento, nos dando a condição física, pessoal, mental e financeira de sermos aquilo que o Senhor precisa no seu tempo. Faça morada em cada um dos teus, e que os seus ouvidos estejam focados, seus olhos estejam fitados no teu reino, no que há de vir, no que está por vir, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Abram, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 7. E na medida que você for achando, dê glórias a Ele, porque só Ele merece honra, poder e glória. Amém? Amém? Vamos lá. Eu vou ler os 6, porque todo texto sem contexto gera pretexto. E diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aí fala, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu, e ele será meu. Podemos assentar. Ei, você é um vencedor. Mas o que define um vencedor? O que você tem que estar te definindo como tal, como pretendido? Às vezes nós questionamos os métodos, a forma com a qual Deus nos trata dioturnamente. É isso mesmo. Deus está de olho em você, de dia e de noite. E sabe, o Evangelho é para vencedores. O Evangelho não é para os fracos. O Evangelho não é para os medíocres. O Evangelho não é para os mentirosos. Porque o Evangelho é para vencedores. Porque somente os vencedores herdarão o céu. Posso ouvir um amém? Porque então você não é medíocre, você não é fraco, você não é mentiroso. Porque o Evangelho foi feito para você. Mas sabe, nós começamos a colocar o nosso jeitinho no Evangelho. É uma gíria aqui, é um showzinho ali, é uma roupa aqui, é um passinho ali. Criou-se uma verdadeira miséria na vida do crente chamado redes sociais. Tem um tal de um Kawaii, um TikTok aí que está desviando muito crente, porque tem negociado o Evangelho. Sabe o que é pior? O pior é que Satanás levou toda a existência dele, criando meios, mecanismos para enganar o crente, e ludibriar o crente. Aí criou-se uma frase que a gente tem ouvido muito ultimamente, tem nada a ver. A outra faz parte. E com isso o diabo tem ganhado terreno, tem rompido em espaço e tem te afastado do Evangelho.
vencedores. Às vezes você olha para você e não consegue entender o que você é. Você não consegue dizer se você é cristão ou se você é do mundo. Eu tinha um discípulo que dizia assim: pastor, eu estava lá bonitinho, moço, eu era como uma maçã ali na macieira. Ele se chama Fernando. Eu quietinho no meu canto. Aí você foi lá e me tirou do pé de maçã ali, me colocou e tal, me pôs numa caixa. A caixa chama-se igreja. Mas o pior é que na caixa eu estou exposto. Na macieira eu estava protegido, porque as folhas, as ramas, o caule e a cepa me protegiam. Aí eu disse a ele: mas se a maçã não morre, outro fruto não nasce. O Evangelho exige que você morra para que outros frutos nasçam. E por diversas vezes você não morre. Você não morre no seu eu, na sua fala, no seu comportamento, nas suas vestes, na sua postura, nas suas colocações, principalmente na sua forma de ostentar o Evangelho. E com isso, quem perde é o reino. Mas Deus não perde batalha. Se Deus é o general do exército que você está, meu irmão, a vitória é certa. Porque Ele não perde batalha. Eu não quero dizer que são as pequenas dificuldades ou os grandes problemas que têm nos abalado. Eu quero te dizer, no entanto, que o que tem nos abalado é que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Ser um vencedor exige algumas coisas que quem não entendeu não vai dizer amém. Ser um vencedor exige algumas qualificações que quem não entendeu não vai buscar a fé. Ser um vencedor exige alguns posicionamentos que você vai ter diante de família, amigos, colegas e trabalho. Porque ser um vencedor é você compreender que por mais que você tenha algo aqui, o que realmente está preparado para você está no porvir. E que para esse porvir, você tem que estar adequado ao que exige-se lá. Não é? Faz parte. Tem nada a ver. Eu sou um cara que lido com discipulado, eu lido com homens, com jovens, há todo tempo. E eu ouço o mundo essa fala: pastor, não tem nada a ver. Eu falo: opa, muda a sua forma de falar, porque você mudou de Deus. O Evangelho exige que você compreenda que o Deus a quem você segue tem um parâmetro para você. E esse parâmetro é comportamental, ele é eterno e ele não muda. Se você não entendeu ainda isso, você tem que rever seus conceitos. Tem que rever seus conceitos. Quanto maior é a igreja, mais difícil é para cuidar da igreja. Porque o aprisco cresce também o tamanho das dificuldades, cresce também o número de cabelos brancos dos seus pastores. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que o Evangelho não é nada do que a gente tem vivido na terra. O Evangelho exige um pouco mais de mim em amor. Deixa eu falar para vocês. Deus nunca precisou do seu dízimo, da sua oferta. Deus precisou da sua fidelidade. E a forma que Deus achou, encontrou para verificar como você é nos dízimos e nas ofertas. Para Deus não faz diferença. Ele é Deus de tudo, do ouro, da prata. Ele é Deus de todas as coisas. Eu quero te dizer que se um dia não tiver um dia para você resolver os seus problemas, Deus te dará um dia novo, porque Ele cria um dia se você precisar. Mas Deus tem que ter certeza de quem é você diante dele. E o que vai te definir é o Evangelho. É o Evangelho que te define. Eu sou o vencedor. Como é que o vencedor age? Como é que o vencedor fala? Onde é que o vencedor anda? Com quem é que o vencedor senta-se?
vencedor. Eu sempre falei com o Paulo, tem gente que a gente está aí discipulando, sofrendo para essa pessoa crescer em glória, graça, poder e fé, e a gente nem sequer se preocupou se essa pessoa foi evangelizada. E é por isso que você tem que rever seus conceitos. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse que os vencedores serão arrebatados. Se você olhar para você e não se ver sendo arrebatado, reveja os seus conceitos. Se você cogitar que você possa ficar, reveja seus conceitos. Então você está perdendo o seu tempo na igreja. Você está perdendo o seu tempo, o tempo de Deus. Falávamos sobre isso anteontem. Tem gente que está deixando de ir para a festa, de curtir, por quê? Porque está mentindo para si, porque para Deus ele não mente. O Evangelho exige um posicionamento nosso. E posicionar-se é fácil, mudar é que é difícil. Eu ouvi hoje de alguém a seguinte frase: mas pastor, deixa eu mudar primeiro. Eu falei: aonde você ouviu dizer que você primeiro muda? Aonde está escrito na palavra que você muda primeiro? Primeiro você conhece Deus, você se entrega para Deus, e a mudança ela acontece exponencialmente. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais com Deus você se parece, e menos falta do mundo você sente, menos falta das coisas do mundo você vai ter prazer em estar perto. Ser um vencedor não é só vir à igreja, não é sentar-se bonitinho nos seus bancos ou cadeiras, é só ter uma igreja, um caixote, como o meu discípulo me disse. Não é isso. Vencedor não se contenta em ver outro se perder porque ele não faz nada. Vencedor não se satisfaz em ver pessoas, amigos, famílias e parentes se perderem porque ele não se posiciona. Vencedor não consegue entender que ele vai para o céu e o pai está indo para o inferno porque ele não se posiciona. Ser vencedor não é isso. É compreender que o seu chamado requer um preço. O seu chamado requer um preço, e o preço foi cruz. Jesus não quer que você vá para uma cruz, mas Ele não quer que você desmereça o que Ele fez na cruz. Tomar a cruz é entender que todos os dias você vai ser enxotado, enxovalhado, caluniado, perseguido. Mas a gente quer o Evangelho brando. A gente quer o Evangelho de aparência, onde as vestes falam, o caráter não. E quando nem as vestes falam, o que você tem para oferecer como Evangelho? Como vencedor que você é? Eu amo o culto avivado, mas eu amo também o culto de ensinamento. Eu não posso cobrar nada que eu não tenha ensinado. Sabe? Nós temos hoje uma sociedade desajustada, sem compromisso, nem ético, nem moral e nem religioso. Eu até entendo a sociedade desse tipo de comportamento. Eu não entendo a igreja desse tipo de comportamento. Primeiro que a igreja não se governa, ela tem um dono. Aí você olha para a sua vida e fala: por que nada tem funcionado na minha vida? Por que as coisas que eu planto eu não colho? Por que aquilo que eu quero comprar eu não consigo? Por que os lugares que eu quero ir não dá certo? Talvez seja porque Deus te conhece como ninguém conhece. Deus sabe que se você tiver, você some. Deus sabe que se Ele te der, você desaparece. Deus sabe que se Ele fizer na sua vida, você se torna a pessoa mais arrogante do mundo. Aí Deus fala: eu não posso colaborar para que ele seja inimigo de um vencedor. E o pior é que há pessoas que ainda creem que o fim de tudo é a morte. Deixa eu te dizer, a Bíblia nos diz que ao homem morrer só uma vez, e que o homem viverá 80 com cansaço e fadiga, e a gente vive como se não tivesse
você pensou em algum momento da sua vida comum, que Deus te chamou tão somente para vir aqui sentar nos bancos, preencher os espaços vazios, sem te dar uma obrigação, um chamado, uma missão, você não entendeu? Você não entendeu o que é Deus quer com você? Deus fala assim: eu não tenho alegria na morte do ímpio, mas Ele tem alegria em te ver trabalhando. Ele quer saber que você está fazendo, cumprindo o seu chamado, aquilo que você foi realmente chamado a fazer. É tanta honra que Deus quer nos dar, que Ele fala que os vencedores estarão sentados com Cristo. Ele quer que você seja esse vencedor. Mas olha para dentro de você. O que tem saído da sua boca? Edifica alguém? O que você tem falado com as pessoas as faz querer ter o que você tem? Os lugares onde você tem ido ou estado, as pessoas querem saber o que você tem de diferente. Então você não é um vencedor se você não é assim. Se você não vive isso, você não é um vencedor. Você simplesmente está aqui porque você quer preencher um vazio e os amigos preenchem esse vazio. Houve um momento que eu estava na igreja, perdido. Meu pastor não sabia, eu era de uma outra denominação, mas o vazio que havia em mim era a ausência de conhecimento acerca de como ser um vencedor. Mas pastor, eu adoeci, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho sumiu, desapareceu. Olha para dentro de você. O que você fez? O que você tem feito para que essa pessoa sinta e queira o que você tem? Por diversas vezes eu estava na rua com minha esposa de bermuda, de camiseta, que graças a Deus eu posso fazer isso. E chegava alguém com um bolão na Mega Sena e passava, todo mundo chegava em mim: não, você é crente. Ei, deixa a luz brilhar em você. Permita que a luz brilhe em você. Permita que Jesus testifique sobre você. Deixe Ele falar sem que você fale nada. Porque onde você chegar, você terá a luz como sua testemunha, como seu escudo, como algo que vai ser predominante dentro de você. Nós temos vivido momentos em que nós julgamos, mensuramos, olhamos para as pessoas e buscamos nas pessoas referências a coisas que são importantes para nós. Já pensou se Deus olhasse para você como você olha para as pessoas? Onde você estaria? Quem você seria? O que você estaria fazendo agora? Você acreditaria em você se você fosse Deus? Mas há algo que a gente tem que começar a entender. Bem sei que aqueles que querem ver a glória de Deus, veem a glória de Deus. Aqueles que buscam a glória de Deus, eles veem a glória de Deus, porque eles vão pagar o preço. Tem gente que vive uma vida toda à busca de um milagre e não acontece, porque gorjeiam entre dois senhores, porque não entendeu que quem conheceu Jesus automaticamente já está sobre ele a cura, o poder, a libertação. Ele continua vivendo uma vida ambígua entre dois senhores, e ele não consegue alcançar lugar algum ou nada. E aí ele começa a dizer assim: rapaz, tem algo de errado com essa igreja. Eu estou frio, eu esfriei. É que servir a dois senhores quer dizer que em um momento ou outro você vai ter que escolher um.
E quase sempre você escolhe aquele que não te cobra nada, porque não tem nada para te oferecer. Eu sou um cara chato. Muitos aqui sabem disso. Eu não costumo guardar o que Deus põe no meu coração, não levo para casa. Eu chamo e eu falo. E eu digo sempre: analisa o teu coração. Se não for testificado por Deus, passa. É assim que eu falo. Mas sabe, que lógica há em que nós, seres humanos, homens simples, que vivemos e usufruímos de tudo que é do mesmo Deus, acordamos, dormimos, comemos, vivemos, amamos, casamos, temos filhos, nos prendamos a essa terra de tal forma que percamos o título de vencedor por uma opinião. É isso que você ouviu. Eu acho, eu penso, parece. São falas que no dicionário do crente não deveria existir. Rapaz, eu acho que fulano não gosta de mim. Todos nós já ouvimos isso. Rapaz, eu penso que eu fiz alguma coisa para fulano. Ele passa e nem olha para o cara, não te viu, infeliz. Rapaz, parece que fulano tem raiva de mim. Aí você negocia algo que não é seu e faz com que outra pessoa sinta o que você sente. É estranho, não é? Parece ser coisa que não deveria acontecer em meio a nós, mas já acontecia no tempo de Paulo, já acontecia no tempo de Coríntios, já acontecia no tempo de Hebreus. É comum que em meio aos que trabalham tenha os que não fazem nada, porque os que não fazem nada têm tempo para falar da vida do outro, para falar do crer do outro, da força do outro, da impetuosidade do outro, e com isso o processo é impedido de acontecer. Isso é ser vencedor. Tem dias que eu paro em casa e falo: Senhor, se o arrebatamento for hoje, eu vou. E eu quero viver a minha eternidade com essa dúvida, porque eu vou trabalhar a minha eternidade para que isso aconteça, para que eu vá. Porque no momento que você acreditar que não precisa mais trabalhar, você começa a desmerecer o sacrifício da cruz. Você começa a não dar crédito ao preço que foi pago. Sabe, não tem sido fácil para nós cristãos enfrentarmos o mundo como ele está. Vivemos uma lógica absurda, onde o evangelho é perseguido, onde os crentes são enxovalhados. Mas tem muito crente que não tem se comportado como crente, não tem se aplicado como crente. Diz assim: a palavra diz que haverá um muro na cidade celestial, na cidade santa, e que todos nós sabemos que quanto mais reforçada é a casa, mais importante e precioso é o que? É o que se está dentro dessa casa. Eu quero te dizer que nesse período que a Bíblia nos relata, onde os vencedores estarão no lugar onde terão 12 alicerces, 12 sobre pedras preciosas, serão 12 portas e cada uma terá uma pérola. A palavra diz que Deus faz questão de nos mostrar o que terá ali, porque o homem acostumou a viver buscando coisas que têm valor, mas o homem começou a desmerecer o preço. Jesus te conhece, eu não te conheço, seu pastor não te conhece, mas Jesus te conhece. O Salmo diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Ei, Ele te conhece. Amém que você esteja aqui, amém que você mesmo em uma vida pecaminosa, enganosa, vida obtusa e oculta, amém.
Porque uma hora eu sei que Deus vai mandar uma palavra que vai tocar seu coração. Eu falava hoje com alguém: olha, o ladrão da cruz não teve tempo de apresentar obras. O ladrão da cruz não teve tempo de falar de obras, de pregar para ninguém. Qual vai ser a sua desculpa? O que você vai apresentar para Deus? Ó Senhor, eu falei com fulano e o mar se abriu em seu nome. Você não vai ter desculpas. A palavra nos diz que Deus fez questão de colocar em Apocalipse 22, 14, a cidade é de ouro puro. Sabe o que está dizendo para mim, para você? Ei, não se prenda ao tesouro da terra, porque isso não tem valor. Eu estou te dando algo que tem preço. E o preço foi a vida do meu filho. O preço foi eu me ausentar dele, eu abrir mão da minha intimidade, do meu relacionamento com ele. Aí você não pode abrir mão de eu acho, eu penso. Reveja seus valores. Se você não conseguir rever seus valores, fica difícil, porque quem determina o preço não é você. O preço é cobrado. Ele te deu o direito de ser chamado de filho de Deus, mas é você quem escolhe se será chamado ou não. Não é por força, nem por violência. Eu digo porque eu tenho acompanhado vocês, as palavras que vocês têm tido aqui. Falei com o Paulo assim que eu cheguei, cara, que palavra top, a palavra do domingo passado. Deus bradou na sua igreja. Deus bradou, mas fez que diferença na sua vida? Porque Deus vai bradar você mudando ou não mudando? O que eu quero saber é o que ela fez de diferente com você. Porque vai haver um momento, em que nós nos poremos diante dele e eles nos perguntarão: aonde estão os teus discípulos? Aquele pelos quais você disse que trabalhou, está onde? Ah, Senhor, eu fui, mas não quis vir. João diz assim: aqueles que os traz e os faz permanecer, esses alcançam galardão. E você está alcançando o quê? Ou você é daqueles que com uma mão você traz, com a outra você empurra? Porque para ter fofoca, discórdia, desunião, briga, contenda, confusão, o cara tinha tudo isso no mundo. Ele veio para aqui para buscar diferença, não foi o que é igual. Mas a gente perde mais tempo falando do irmão do que falando para o irmão. A gente perde mais tempo falando dele do que falando de Deus para ele. Aí ele já veio de lá cheio de carrapicho, cheio de bicho, cheio de germes, cheio de sujeira. Aí quem era responsável por ajudar, acaba complicando. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Se você estressar uma ovelha, ela não dá leite. Se você gritar com a ovelha, ela cai e desmaia. Sabia disso? O tratamento para a ovelha ferida, quando deu bicheira no ouvido, é o tratamento mais doloroso que existe, porque sofre o pastor e sofre a ovelha. É óleo, azeite quente, é o tratamento. Mas pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a igreja tem que sair desse marasmo. Ela tem que acordar, porque é jaz a última hora, e no mundo jaz do maligno. Enquanto nós dormimos em berço esplêndido, o Satanás está tripudiando sobre a nossa ausência no mundo, a nossa falta de quê? De id, de comportamento. Onde está teu pai? Tua mãe? Seus irmãos? Eu tenho um filho desviado. Aí de vez em quando minha esposa fala: graças a Deus ele não é de dar trabalho, mas está desviado. Em meu coração todo dia eu falo: Deus, protege meu filho, traz ele de volta. Mas se eu não me comportar como o pai que ele precisa, como o homem que ele quer ter, por exemplo, como o pastor que seja luz para ele, ele não vai voltar, porque eu não serei o exemplo que ele tem. Você quer mudar alguma coisa na sua casa? Começa a ter um comportamento de vencedor, uma postura diferenciada, uma fala de crente, um pensamento de crente. Ore todos os dias, deixe-se ver orando, deixe que as pessoas vejam quem é você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque são coisas que mudam o pensamento do homem
problemas com a aparência. Mas infelizmente, quando Deus fala do que era precioso na cidade celestial, Ele fala assim: tudo que vocês buscou em terra, como sendo algo que era fundamental para vocês, para mim, era só base e mais nada. O que Deus está dizendo para mim e para você? Coisas podem até ser alguma coisa para você, para mim não é nada, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Não foi pelo carro, pelo cachorro, pelo cavalo, pelo gato. Deus veio e mandou Jesus morrer por mim e por você. Então pessoas são mais importantes. E como é que nós agimos como se coisas fossem mais importantes? É assim que nós agimos. Quando você não respeita seu irmão, quando você não põe no lugar dele quando na hora da tua oração, quando você o vê em pecado, ei, ponha-se em intercessão. Às vezes o homem se esquece de que Deus pega tudo que o homem mais achava importante na terra e fala assim: agora eu vou te provar que o que era precioso para você, para mim, não fazia diferença. Quando o homem entende o que Deus tem para ele aqui na terra, e ele faz primeiro as coisas dele, ele acrescenta as outras coisas para o homem. E a gente tem vivido um dia muito complicado. Olha o período que a gente tem vivido, as perseguições que a gente tem visto. Deixa eu compartilhar algo com você. Sabe, eu sou um cara que eu gosto de falar de discípulos. Teve um discípulo meu que desviou recentemente, chama-se Paulo. E eu fiz ele entender que o casamento era crucial e tal. Quando ele me procurou, trazendo a pessoa que eu tinha escolhido, eu disse: cara, você tem certeza? Olha que o reino exige algumas coisas de você que talvez você não esteja pronto para dar. Ele: não, pastor, eu quero casar e tal. Eu fui na minha esposa e falei assim: amor, conversa com a esposa dele, com a Jonasa, que nem era esposa, era sua namorada, e veja se é isso que ela quer mesmo. Eu quero, pastor. Não é nada, ele queria a carne. E ele casou, ela era bonita, tanto mais velha do que ele, mas muito melhor do que ele, muita coisa, preparada, mente aberta, futurista. E esse casamento veio a trancos e barrancos, 2, 3 anos. E eu em cima, Deus não deixa acabar, porque Deus, a gente não faz. É uma instituição sagrada, a gente não entra nela para derrocada de forma alguma. Não teve jeito. Ele começou a fazer algumas coisas que começou a desconstruir ela dentro dele. Saíram a beber, farra com mulherada. E eu ainda falo para você, ele ainda é meu discípulo. Porque eu não abro mão de nenhum deles. Porque Jesus não abriu mão de mim, como não abriu mão de você. Porque você peca todo dia. Que pena que você não confessa todo dia. Mas todo dia você peca. Mas a gente tem o hábito de fazer com os outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito conosco. Sabe? E o importante é que a gente entenda que, assim como foi com Paulo, que eu não abandonei, Deus não nos abandonou. Há exatas 3 semanas atrás, não, há 1 mês e meio atrás, eu encontrei com ele numa padaria. Eu chorei quando eu o vi. Ele estava bêbado. Abracei ele e tal. Aí ele viu que eu fiquei mal, ele me abraçou, montou na moto bêbado e saiu queimando e tal. Eu falei assim: Deus, leva ele em paz. Leva ele até a casa dele, dê um descanso para ele, Pai. Dê um minuto de sobriedade, de compreensão, para que ele perceba o que ele está fazendo, como o Senhor garantiu a ele. Senhor, ele está jogando a eternidade que foi lhe dada fora. Há 2 semanas atrás ele chegou na minha cela, entrou. Nossa, sabe o pai do filho pródigo? Eu acho que foi igual o que eu fiz. Eu me levantei e eu abracei, mas eu abracei como se fosse meu filho de sangue, meu filho mesmo. Minha esposa está aqui
pode dizer se é verdade ou mentira. Falei, cara, como eu estou feliz de te ver. Como eu estou feliz de te abraçar, de te ter aqui na célula hoje. Naquele dia, naquela noite, ele voltou para os braços do Senhor. E eu tenho duas certezas com isso. Não há ninguém no meio de nós que tem uma vida em oculto, um problema pessoal, uma dificuldade, que tem um pecado, por mais horrendo, por mais difícil que seja, que ele não seja capaz de perdoar. Mas ele só perdoa quem pede perdão. Porque se não houver um pedido de perdão, não houve um arrependimento. E sem arrependimento, não há vencedores. A Bíblia fala assim, que a gente conheça a Deus, mas que a gente prossiga em conhecê-lo. Não fala que é só hoje ou amanhã, todos os dias de nossa vida. Sabe por quê? Porque na medida em que nós nos aproximemos de Deus, mais a gente tem de Deus e menos a gente quer ter do mundo. Olha para dentro de você, meu irmão. O que você produziu para Deus esse ano? Imagine ser esse seu último momento na terra, e que você vai se pôr diante de Jesus. Ele vai te perguntar: cadê os teus discípulos? Cadê aqueles que você pagou um preço, e que você direcionou, guiou, trouxe até o Evangelho, até a palavra do Senhor, até a casa do Senhor? O que você teria para responder para Deus? Senhor, eu trabalho demais. Senhor, minha mãe não deixa eu sair. Senhor, é tão difícil falar do Senhor porque eu não tenho intimidade com a palavra. Senhor, na minha empresa a gente não pode falar de Deus, a gente não pode professar um credo, ter uma religião. E Ele vai te dizer assim: não foi essa a pergunta que eu fiz. Sabe, eu compartilho tudo com minha esposa. Eu sempre digo a ela o seguinte: meu Deus, como deve ser triste para alguém subir ao céu, se ascender ao céu e olhar para trás e ver um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma esposa ou um esposo. Porque se você consegue vir para o prédio da igreja, cultuar ao Senhor, e não consegue ter nenhum remorso sobre quem quer que você tenha deixado para trás, você não está no caminho de um vencedor. Você pode estar em qualquer caminho que você queira estar, mas no caminho do vencedor não. Às vezes nós cremos que estamos sempre envoltos em algumas névoas, né? E diz assim: e haverão aqueles que ficarão nessa terra. Eles até ficarão dizendo: ah, mas meu nome não foi achado no livro da vida, eu fiz muitas coisas. Coisas não são mais importantes que pessoas. Parabéns para os que dançam, para os levitas que cantam, parabéns para os instrumentistas, para os diáconos, mas eu quero te dizer que faz parte, aí sim faz parte, mas não é a coisa mais importante para Deus. Não é. Falava hoje com alguém que eu sou levita onde quer que eu esteja, aqui em cima ou aí embaixo. Eu entendi que eu sou levita. E o meu coração, eu queria que vocês pudessem olhar aqui dentro. Olha, eu acho que não houve alguém que veio até mim buscar uma palavra que não tenha tido. Mas eu falei com o Paulo hoje: o não você já tem. Me convença do sim. Porque o nosso grande erro com o pecado, com o mundo, com as coisas do mundo, é que a gente acostumou-se a dizer sim. Talvez, quem sabe. E com isso você vai negociando com o inegociável, com o imutável. A palavra diz assim: não vos conformeis
antes transformarem. E a gente tem se conformado. Sabe o que eu ouvi há 2 semanas atrás? Voltávamos do encontro e uma mãe não queria que a filha batizasse. Não quero que ela batize, ela não é fácil, e não sei o que é difícil demais, ela é problemática, e ela é crente de uma outra denominação. Eu falei assim: senhora, a senhora prega o quê? Porque o Deus que eu prego, ele prega o que ele é, transformador. Se a senhora prega qualquer coisa que não seja isso, que evangelho é esse? Que amor é esse? Então a senhora me perdoe, a senhora não prega o mesmo Deus que eu. Ela não, só pode batizar minhas filhas. Pode batizar. Aí eu olhei assim e falei: Deus, como? Eu quero que vocês entendam que Deus para você é tudo. E Ele diz que Ele tem um projeto para mim e para você. Mas você está fazendo o que com a informação que tem sido trago através do pastor dessa igreja, através do altar dessa igreja, através do anjo que vem a essa igreja? Porque se você ouvir a tudo e não pegar essa semente, não voltar a semear, você está matando a semente. De que forma está você como terra fértil? Assim como aquela macieira que o meu discípulo falou que era. Se a maçã não volta a morrer, ela não tem fruto, ela não frutifica. Morra para você mesmo, morra para os seus achismos, e principalmente para aquilo que você tem dentro de você, que você sabe que não é de Deus, porque você sabe, porque o Espírito Santo testifica em você o que não pertence a Deus. Aí eu vou ao shopping, vai, irmã, você vai aonde? Eu vou comprar uma roupa, então entra, põe o espelho e fala assim: Espírito Santo, aparece esse espelho para mim. Como assim, pastor? Na minha igreja tem uma menininha, não sei o nome dela. A mãe dela veste uma roupa, ela fala: mamãe, o Espírito Santo não concorda. Como assim? Ele falou comigo, eu não achei certo, então é o Espírito Santo, né? A filha do Edvan. E ela tem um comportamento de adulto, de adulto santo. Porque nem todo adulto tem comportamento santo. E ela fala assim: não, eu vou ser pastora, prega como pastora, tem um comportamento de pastora. Aí eu falo: mas por que você fala assim? Porque eu decidi isso. Decida-se por ser santo, meu irmão. Jesus não vai negociar com nada menos que os santos, porque ele fala assim: olha, eis que Deus e Jesus estarão juntos esperando os santos. Sejam, pois, vós santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então como é que a gente quer viver nessa vida, nessa terra, fazendo menção entre 2 senhores, tentando viver o que o mundo oferece por modismo, apresentando para Deus aquilo que Ele não concorda? Sabe? Dizem que nós somos uma igreja sem doutrina. Não é essa a verdade. Nós pregamos os 4 evangelhos por doutrina, mas também nós pregamos que o indivíduo vai ser confrontado pelo Espírito. Então deixe o Espírito falar com você. Se o Espírito não está falando, talvez é porque você já tampou os ouvidos, mas ele continua a falar. Porque eu sou homem e às vezes eu ponho alguma roupa que não... Aí eu sinto ele me incomodar. Por que eu estou falando tanto de vestes, de comportamento, de postura? Sabe por quê? Porque tudo isso que você usar por modismo aqui, vai ser bonito aqui. Mas a palavra nos diz que nesse porvir que está por vir para nós seremos revestidos de uma nova veste celestial. Então nada do que você prima aqui é importante lá. Lá o importante é você. É como estão os seus sentimentos, seus pensamentos. É como está a sua adoração, sua oração, o seu temor, o seu fervor. Lá o importante é o que você reconhece e quem você reconhece por Senhor da tua vida. Mas eu quero te informar que é o que você faz aqui que define se você vai para lá. É como você vive aqui que define se você merece ir para lá. É com quem você anda aqui que define com quem você vai viver lá. E se você acha que tem 2 caminhos, você está enganado, porque o crente só tem um caminho.
Quem pensa ter dois é porque não é crente. Ah, mas é tão difícil, é muita cobrança. É, mas é discípulo de Jesus. Vai ouvir para trás de mim, Satanás. E Pedro não foi embora. Pedro ficou. É que a gente quer um evangelho de conformidade. Se o pastor subir aqui, Deus usar o pastor e falar uma coisinha assim, mais ou menos, alguém fala da minha vida para o pastor. Não é assim? Rapaz, alguém foi lá no ouvido do pastor falar da minha vida. Quero te falar que ninguém falou da sua vida para mim não, meu irmão. Até porque quem me conhece aqui sabe que eu deixo e falo pessoalmente com a pessoa. Eu não mando recado. Agora, se Deus quis que você ouvisse isso, é porque Deus percebeu que tem algo no seu coração que ainda precisa ser mudado. É que Deus percebeu que em você tem algo que ainda não pertence a Ele. E Deus não lida com quem não é dele. Ele não tem compromisso nenhum com quem não se compromete com Ele. Talvez você esteja perdendo o seu tempo. Sabe? Olha para as suas convicções. Porque você pode fazer isso, se chama autoanálise. Olha para o seu comportamento. E veja se você está seguindo o parâmetro, porque essa igreja é parâmetro de Jesus na terra. Essa igreja tem uma lógica a ser investida, tem um pensamento a ser propagado, tem uma fala a ser divulgada. Se você não consegue, olhe para você. Agora, o mais importante de tudo, vocês podem ter pensado que falam em nome de Deus, mas se vocês não têm o amor de Deus, se vocês não têm o olhar de Deus, você não tem a marca de Jesus. E a marca de Jesus não é roupa chique, não é calça de marca. A marca de Jesus chama-se cravo nas mãos. Às vezes nós negociamos tanta coisa por um momento com o mundo. Se eu te disser que o pecado é ruim, eu estou mentindo, porque a Bíblia fala: pecado é gostoso. Mas como tudo que é gostoso tem um preço, tem uma consequência. Eu quero que você, ciente de tudo que você está ouvindo agora, coloque-se sobre os seus pés.